Um grupo que se conseguiu permanecer, né? São 4 anos que alguns jogadores já jogam junto. Eu acho que esse grupo é bastante forte e tem condições de superar os adversários. Com a Arrascaeta entre os titulares, Cruzeiro está definido para enfrentar o Fluminense na primeira prova de fogo da temporada. Vai ser uma primeira final para a gente aqui do Cruzeiro esse ano. Tem que estar bem focado, sabemos da dificuldade do jogo, mas também respeitar eles e buscar os 3 pontos. Sabemos que na Libertadores estão os melhores equipos e que sempre há dificuldades para e sobre todo jugando fora de visitante. Para animar o astral ali, mais um dia, ele fez o papel dele. Chegou, deu um tapa na cara de cada um ali e falou, vamos para a luta. Eu vou começar a usar esse método com vocês aqui. Tapa na cara. Acorda, pô, acorda! Simbora, mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora aqui direto dos estúdios da Band no Alto da Raja. E atenção, atenção, hein? Atenção, atenção. O Cruzeiro enfrentou. Daqui a pouco vocês vão ver aqui, eu estou com os nossos comentaristas, estou com a Kika também ao lado para receber sua mensagem. Mas de bate-pronto, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense. Aliás, o pessoal já está no hotel assistindo a gente, a bola rola logo mais no Mineirão. Uma partida considerada o primeiro grande teste do ano de 2016. A gente vê a matéria, daqui a pouco a gente discute aqui, vê se os nossos comentaristas estão otimistas com o Cruzeiro hoje contra o Flusão. Veja aí. Antes da atividade, uma conversa diferente. Teve até uns leves tapas na cara, mas tudo com a melhor intenção. Para animar o astral ali, mais um dia, ele fez o papel dele. Chegou, deu um tapa na cara de cada um ali e falou, vamos para a luta. E a explicação para tanto incentivo é o próximo adversário. O Fluminense é a primeira equipe da Série A que a Raposa vai enfrentar nesta temporada. Tem quem trate o jogo como uma final. São 2 equipes grandes. O Fluminense vai agredir a gente e a gente também vai agredir eles. Vai ser uma primeira final para a gente aqui do Cruzeiro. Na Toca da Raposa 2, ninguém esconde a importância da partida desta quarta-feira. Se para o Cruzeiro enfrentar o Fluminense é uma verdadeira prova de fogo, imagina para quem tem que mostrar serviço se quiser permanecer entre os titulares. É o caso de Rafael Silva, que vai começar a 3ª partida consecutiva, mas o William Bigode já voltou a treinar. Estou feliz com a volta do William, sim, porque tem de ajudar. É uma função que ele sabe fazer muito bem ali, que é o falso 9. E que nem eu tenho falado, aonde me colocar ali do meio para frente, eu estou disposto a jogar. No treino tático, o técnico David promoveu a volta de Arrascaeta ao time. O uruguaio ocupa a vaga de Marcos Vinícius. Fabiano vai ser o lateral direito, no lugar do lesionado Mike. E ao que tudo indica, Henrique, Ariel Cabral e Sanches Minho vão formar um trio de volantes. Esse é o Cruzeiro, que tenta convencer no primeiro grande teste do ano. Otimismo não falta. Procuro sempre ir para campo pensando nas coisas positivas. Então, procuro sempre, antes dos jogos, sempre pensar que vai dar tudo certo, que a gente vai ganhar, que eu vou fazer gol, o estádio vai estar lotado, a responsabilidade é maior ainda. Eu comparo o estádio como um palco de show, né? A gente tem que dar show. Tem que dar show. E quando o show não é legal, acontece algum problema no meio dele, como aconteceu com o Naldo Beni lá em Lambari, a turma se revolta. Ainda bem que não tacam nada, né? Mas a vaia faz parte, a torcida tem razão de cobrar, Ramalho. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço para todo mundo. Com certeza tem razão de cobrar. Hoje o teste é cascudo, hein? O Cruzeiro já teria que ter apresentado algo a mais, algo melhor do que apresentou até agora. Mas hoje é o que eu disse ontem, é o grande teste. O Fluminense é um time que vai dar mais espaço do que os outros deram. Então o Cruzeiro tem que mostrar uma evolução, porque senão a coisa para o lado do David vai realmente começar a pesar a partir de hoje. Se o Cruzeiro não mostrar essa evolução, a cobrança com toda certeza vai ser maior. E por que é um grande teste? O Fluminense é um time que vai dar trabalho na temporada 2016. No papel está excelente. Hoje não vem o Fred, vai cumprir suspensão, mas mesmo assim é um grande elenco. Mas aí que tá, o Fred é um baita atacante contra o Cruzeiro, normalmente ele joga bem, regula bem contra o Cruzeiro, marca gols e tal. Mas aí que tá, pode ser um time mais rápido. Se bem que o Diego Souza vai estar no jogo, o Diego Souza cadencia. Mas está muito bem. É um baita jogador, eu gosto muito do futebol do Diego Souza.
Eu gostaria de ouvir, Eduardo Panzi. Você sempre otimista, uma palavra sempre de otimismo ao torcedor ligado nos donos da bola. Saber desse confronto contra o Fluminense. Eu vou dizer para vocês, será um grande teste mesmo, mas inclusive um grande teste para o Cruzeiro também mostrar alguma coisa. Porque às vezes joga com o time do interior que vem fechadinho, dificulta a entrada, é um jogo meio marrento e tal. O Fluminense não vai ficar fechado lá atrás esperando o Cruzeiro. Ou você acha que vai? Eduardo Panzi, câmera 2, close nele. Um abraço, Everton, telespectador. Não é questão de otimismo ou pessimismo, é só realismo, viu, Everton? Mas em relação a Cruzeiro e Fluminense, não acho que o Fluminense não vai ter a mesma postura que as equipes do interior de Minas. Mas também não acredito que o Fluminense vai partir para cima do Cruzeiro, aberto. Não, qualquer time que vem jogar com o Cruzeiro ou o Atlético aqui em Belo Horizonte, ele espera um pouco. Ele não sai desorientado partindo para cima. Claro que não vai ser igual às equipes do interior, que só vem fechado com 11 lá atrás. O Fluminense não vai fazer isso. Mas também não vai partir igual doido para cima do Cruzeiro. Vai aguardar, vai esperar, vai estudar o que o Cruzeiro vai propor no jogo, de logo mais, para depois tentar alguma coisa lá na frente. O Fred faz falta, óbvio que faz falta, é um grande jogador do Fluminense, é o ídolo da história recente do Fluminense, mas o time do Fluminense é bom, se reforçou bem, e o jogo ele é muito parecido para as duas equipes, Everton. A vantagem do Cruzeiro é jogar em Belo Horizonte, ter o apoio do torcedor, segundo a diretoria, mais de 20 mil ingressos já foram comercializados, a gente vai ter um bom público. Uns 35 lá hoje, será? Não teremos estádio lotado, mas eu acredito uns 25, quase 30 mil torcedores logo mais no Mineirão. Só que o que eu digo que é parecido, porque os dois melhores atacantes das equipes não vão jogar, o William pelo lado do Cruzeiro, o Fred pelo lado do Fluminense, e os treinadores, eu até acho que o Eduardo Batista está numa corda muito mais bamba que a do David. O David está começando um trabalho, tem o apoio do grupo e da diretoria. O Eduardo Batista eu já não sei. Então, qualquer dos dois que percam hoje, ou o Eduardo Batista ou o David, já vai começar uma pressão maior ainda. O Eduardo Batista eu nem sei se aguenta. Dependendo da lambada, se tomar hoje do Cruzeiro, se perder, vai que o Cruzeiro enfim uns 3 no Fluminense, que eu não acredito. Eu acredito num jogo muito disputado. Mas se acontece, não sei se tem vida longa. Eu também acho que pode cair. Em relação ao David, se o Fluminense surpreende o Cruzeiro aqui no Mineirão, a cobrança vai ser muito maior do que já vem sendo. Porque o Cruzeiro empata com o RT, tem dificuldade para vencer outros jogos, aí você pega um jogo grande, o primeiro adversário, Fluminense, perde, joga mal. Então é um jogo cascudo para os dois treinadores, de olho nesses dois, porque a pressão está grande, principalmente do lado do Fluminense. Você levantou uma questão importante, essa dos questionamentos aos treinadores. É uma boa observação, Dimara. Os dois precisam dar uma resposta hoje. O que me faz acreditar num jogo muito bom. Boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. O interessante nesse início de temporada é que as grandes equipes, né, todas elas, é difícil de você ver o treinador que ainda não foi questionado em início de temporada. Você pegar todas as principais equipes de Rio, de São Paulo, os treinadores todos estão sendo questionados. A exceção do Tite. A exceção do Tite, que o Tite é porque o Tite é exceção entre eles mesmo. Mas aqui mesmo, o Aguirre já foi questionado, né? O David tem essa situação, então todo mundo está questionando todo mundo. Agora, chamar atenção para uma coisa, Everton, e por que eu acho que é um teste maior ainda para o Cruzeiro. Ontem o David no treinamento exigiu muito a questão do posicionamento e da velocidade. Né? Isso é claro que a gente falou aqui na segunda-feira. O Cruzeiro, quando ele não tem essa questão da velocidade, você já fala assim, meu Deus, esse jogo não vai ser bacana. Mas, desta vez, o Cruzeiro vai pegar um time que tem armador. O adversário do Cruzeiro tem armador, e armador de qualidade, ou seja, a distribuição de bola do Fluminense é completamente diferente dos adversários que o Cruzeiro pegou. Quando o Panzi fala que o Fluminense vai esperar, eu acho até que vai. Só que o giro da bola do Fluminense é completamente diferente. Marcar uma equipe que tem essa qualidade de armador é completamente diferente do que o Cruzeiro tem feito. Então, por isso que se torna um teste ainda maior para a equipe. Esse encaixe da marcação, do posicionamento do Cruzeiro, que tem tido muitas dificuldades para fazer, e talvez aí que o David tenha mantido o histórico, né? Ele faz a troca do Arrascaeta pelo Marcos Vinícius e tenta colocar o Arrascaeta mais na armação, é para tentar encaixar mesmo o esquema de jogo por ali. E por isso que é um teste muito bacana. E sobre essa questão do torcedor estar comparecendo, mais uma vez fica comprovado, né? Tapão na cara. Isso aí foi para acordar. Será que no jogo dá para fazer isso? Não. Doido. Tá comprovado. O torcedor gosta de futebol. Ele não aguenta pagar caro no ingresso. É isso que a gente estava comentando até na Band News. E mais do que isso, claro que pesa o fato de você ter a qualidade de ser um clássico também. Cruzeiro e Fluminense é um clássico. Mas o torcedor
tem condições de ir quando não dói no bolso dele. E isso vale uma avaliação de todo mundo. É muita competição, gente. E só Ninguém dá conta de pagar. complementar uma frase que o Everton adora, que é o time que joga por uma bola, né? É uma desgraça isso. O time do interior vem pra cá jogar, essa frase, ela encaixa. O time joga por um lance ali, um contra-ataque. Ao invés de você falar uma bola, fala que o time vai jogar fechadinho. Por um lance, joga por um erro do Cruzeiro. O Fluminense não vai fazer isso. Ele não vai partir pra cima do Cruzeiro, mas ele não vai ficar jogando por um erro do Cruzeiro, porque não. Tem qualidade. Porque tem muita qualidade. Claro. E fiquem de olho no Diego Souza. Esse cara é bom jogador. E olha a marcação. Eu já critiquei. E vai querer jogar demais. Eu já critiquei, naturalmente. A passagem dele pelo Atlético não foi uma boa passagem. Né? Ele teve outras passagens em outros clubes. No próprio Cruzeiro, você achava que ele não se movimenta, ele é meio preguiçoso. Pois é, mas aí que tá. O Sport, por exemplo, armou um esquema em que o beneficiava. E parece que o Fluminense cresceu. Também, né? O Fluminense tem que fazer o mesmo. E o Eduardo Batista conhece muito bem. Os 4 gols do jogo contra o Tigres no Campeonato Carioca passaram por ele. E mais uma vez... Ele é muito inteligente. Tem uma pancada na perna direita, uma cacetada, bate muito bem na bola. E mais uma vez, Everton, quem tem qualidade no Cruzeiro, que é o Arrascaeta, vai começar jogando. Tem outra oportunidade. Arrascaeta, meu filho. Liga o carregador na tomada, cara, na concentração, né? Não deixa Arrascaeta vagalume, deixa no vestiário. O Arrascaeta vagalume é aquele que acende e apaga. Sim, o vagalume acende e apaga. Cara, entra Arrascaeta. É essa oportunidade, é jogo grande, é Cruzeiro e Fluminense, jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Desde o início do jogo, come a bola, meu amigo, porque qualidade técnica você tem. Ninguém aguenta você morto em campo. A gente estava falando hoje na Band News sobre essa questão que você levantou aí. Quando você tem qualidade no elenco, os melhores têm que jogar. Os melhores têm que jogar. Esse negócio de, me jogou mal, hoje eu tiro. Aí amanhã eu não escalo mais. Aí daqui a pouco ele entra no segundo tempo, joga bem, aí no outro eu já escalo de titular. Aí depois no outro ele não foi bem e volta para o banco. Que é o que aconteceu com o Gabriel Xavier, com o próprio Arrascaeta e com um monte de outros aí. Né? Então o que acontece? O exemplo que eu dei, você deve ter escutado, que você é meu ouvinte na Band News, eu sei. Então hoje é porque você esqueceu. Né? Mas você é um grande ouvinte. A Band News, nós estamos com 2 milhões de ouvintes por minuto na Band News, porque é bom mesmo o nosso jornal. Mas eu não ouço por sua causa, eu ouço por causa do Júnior e da Edmar. Eu sei disso, eu sei, você me odeia, mas é normal. Eu já estou acostumado. Né? Eu sou inoxidável, pode cuspir à vontade. Então é o seguinte, falando sobre essa questão, eu esqueci o que eu estava falando. Você conseguiu me... Arrascaeta. Então tem que ter qualidade, tem que botar para jogar. O Rodriguinho no Corinthians. Rodriguinho não joga nada. Eu falei, joga. Aí o Tite vai dar moral pro cara, você põe o cara de titular, meu filho, você vai fazer isso, isso e isso. Cumpre rigorosamente o que eu estou pedindo, que seu futebol vai aparecer. Ele cumpre rigorosamente o que o Tite pede, o futebol dele cresceu muito. Olha a valorização que esse menino já teve no Corinthians nesse curto espaço de tempo que está lá. O David precisa fazer isso no Cruzeiro. Quem tem mais qualidade, o Arrascaeta ou o Marcos Vinícius? Arrascaeta. Então tem que ser titular. Quem tem mais qualidade? Bruno Rodrigues, Dedé, do que Lerma, então são os titulares. Quem tem mais qualidade? Mike ou Fabiano? Mike está machucado, eu sei. Mas o Mike, então o Mike tem que jogar. Aí tá agora, quase empatando. Não, só que aí o que acontece? Agora, ele tem que passar as determinações, manter o time e parar com essa mexeção. Mas é difícil porque se for o Arrascaeta vagalume, aí a gente tem que entender o David. Não tem como você manter um Arrascaeta no time sem jogar bola, com sei lá, preguiça às vezes. Mas até isso você trabalha a cabeça do jogador, Ramalho. Você já foi jogador, você sabe disso. Mas ele já está ele já está um certo tempo no Cruzeiro e até hoje ele foi esse Arrascaeta. É o que eu questionei ontem. Por que só quando sai do banco de reservas é que joga? Por que não começa jogando? Eu até concordo com você, mas cai numa coisa que a gente cobra muito aqui. Campeonato Mineiro, a própria Primeira Liga, que é o primeiro ano dela, não está valendo muita coisa, é hora de teste. Aí quando o treinador começa a testar, a gente fala, não pode, tem que dar sequência. Eu te entendo também. Eu concordo com a sequência e concordo a hora de testar. Mas aí eu vou muito pelo lado do Everton. O Arrascaeta, ele é um dos melhores em qualidade técnica do Cruzeiro. Não dá para ficar tirando ele toda hora. Chega, tem uma conversa com ele, eu vou te dar 10 jogos. Você não vai sair. Se no 10º jogo você continuar essa tiriça que você tiver, você não volta mais. É uma boa. Você é banco. Não sei se o David teve essa conversa. Não deve ter tido, porque está entrando e está saindo. Mas ele deu um tapa na cara lá. O William, Arrascaeta, Ariel, que são aqueles que a gente... outro que está precisando voltar a jogar. Que são aqueles que a gente sabe que são titulares, que têm qualidade. Chega e conversa. Vocês vão ter 10 jogos para mostrar para mim que vocês são titulares. Você pode jogar muito mal o próximo. Você pode ser o pior em campo, mas no outro você vai estar de titular. Deixa eu chamar aqui, cara. Só completar esse negócio do Arrascaeta, mas pior do que tudo isso, não sei se vocês concordam comigo, é essa indefinição do que o Arrascaeta faz em campo. Qual é a função dele?
Sabe? Ele muda o esquema. Não é só manter o jogador, mas é isso que eu tô dizendo. É você ter a certeza qual é a sua função. Você vai pelo lado, você vai pelo meio, você vai armar, você vai jogar atrás. Se deixar por ele... Qual que é a função? Ele mesmo, ele encosta muito lá na frente. Você perguntou quantas vezes pra ele? Ele sabe qual que é a função dele? Não, tem menos de 15 dias, teve uma entrevista no Mineirão, ele falando que agora, depois de quase 2 anos, 1 ano e meio, ele ainda está procurando o posicionamento dela. Mas ele tem que chegar no David também e falar, professor, a parada é a seguinte, eu gosto de jogar aqui, eu gosto de fazer isso aqui, e aí o Se David deixar por ele, a gente percebe que ele vai muito mais à frente do que só um armador. Então está criado o falso meia. Amanhã nós estaremos lá na Toca, né? Estaremos lá, o Du vai também, você vai comigo, né, Dudu? Vai pagar o almocinho amanhã. Então a gente vai lá na Toca, então vamos bater um papo, fazer uma resenha com o David e com o Pedrinho. E aí esse questionamento que você fez aí, Edmar, é um que eu vou perguntar ao David. David, onde o Arrascaeta rende mais? Fazendo o quê e jogando em que setor do campo? E por que até hoje ele não sabe? Ele é um jogador que pode ajudar na marcação, porque o Cruzeiro está com a marcação frouxa. E a exigência do David, uma marcação. Está com a marcação frouxa desde que o Williams saiu. Pois é, quando o Williams joga, porque o Williams não adianta, gente. O Williams, ele é um cara muito viril, ele dá cacete demais, mas ele tem qualidade, ele sabe chegar à frente e ele marca muito. E quando o Cruzeiro perdeu o Williams, o Cruzeiro perdeu sim poder de marcação. E não tem no elenco ninguém que faça. E vai ter que contratar. Não, pode ter. A não ser que... Pode ter. Os jogadores quem? O Romero, que é um volante, que pode fazer esse papel. Verdade. O Gino diz que é volante, que pode fazer esse papel. Talvez por isso o Cruzeiro tenha contratado tanto volante. Eu preciso ver. Pergunta pro David. Preciso ver primeiro. Preciso ver, só pelas características, né? Porque eu não acompanhava esses caras. Nem eu também não vou mentir. Só pelas características difíceis. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo na tela aí. Eu preciso ver como é que está a situação da participação do torcedor cruzeirense nas redes sociais aí, Kika. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Everton. Não estou muito otimista aqui, não. O Lucas Bernardes falou, Fabiano na lateral, meio campo com Henrique, Ariel e Sanches. Não sei, não. O Kenzo Costa e o próximo da lista para o esporte é o Vinícius Araújo. Sinceramente, não dá. O Márcio Lebral, o Cruzeiro deveria mandar o David para o esporte. O Vinícius Araújo é melhor que o Rafael Silva e que o Douglas Coutinho. E já tem aqui alguns comentários, como o caso do Samuel Felipe, já pedindo o Marcelo Oliveira de volta. Olha, essa eu vou ter que girar rapidinho, mas vou. Marcelo Oliveira de volta, me ajuda aí, né? Não. É um grande treinador, mas nada a ver agora. Até porque o David não está balançando para falar em Marcelo Oliveira. Ô, torcedor sofre de ejaculação precoce. Tem que tomar um remedinho. Olha aqui, realize o seu sonho adquirindo o seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville. Atenção! Fica localizado às margens da 040, a 10 minutos de Sete Lagoas. Eu fui até o local, eu já voltei mais 2 vezes, acompanhando as pessoas que querem conhecer, porque a Bandeirantes Imóveis leva você até o empreendimento para você conhecer. É claro, ninguém vai comprar um negócio no escuro. Eu fui, é fantástico. Infraestrutura de ponta, obra totalmente concluída, uma topografia excepcional. Você vai adquirir com uma pequena entrada de R$ 8.000 e mais 788 por mês. E você diz, poxa, Everton, mais 8 mil de entrada? Então faz o seguinte, se você ligar e disser que está assistindo ou que assistiu os Donos da Bola, você vai dar só 6 lá. Eu pago 2 para você. Viu, doutor Antônio? Os 2 deixa que eu pago. Desconto na entrada de R$ 6.788 por mês, sem consulta ao SPC ou Serasa, sem burocracia, sem dificuldade. É comprar, construir, morar ou para investir. Mais uma grande jogada da Bandeirantes Imóveis, 34850123, 34850123. Ligue agora, a central de atendimento está lá. 80 belas mulheres para atender você. Vão me chamar de machista já. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Você, que faz pela alegria dos filhos. Você, que faz por um almoço de Páscoa inesquecível. O Carrefour faz por vocês. Cebola, R$ 2,79. Banana nanica, R$ 1,45. Todos os ovos com 30% de desconto com o cartão Carrefour. Filé de peito de frango sadia, R$ 7,85. Peixe pintado surubim ou peruá, R$ 13,79. Café, a partir de R$ 5,48. Faz Carrefour. Cansado de abrir a garagem e só ouvir eco? O Minascar vai ajudar a preencher esse vazio na sua vida. São 3 carros só no 4º prêmio. No primeiro prêmio, uma
uma moto. No segundo, 2 motos. E mais 2 motos no terceiro. E tem prêmio de dinheiro também, só? São 10 prêmios de R$2.000 cada no Giro da Sorte. Nós vamos comprar um apartamento, separar uma parte de um dinheiro para fazer uma viagem. 3 carros, 5 motos e prêmios em dinheiro. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. A maior torre de queda livre produzida no Brasil. 60 metros de pura adrenalina. Quem conhece o AP Precon não tem dúvida na hora de escolher. Dá só uma olhada. Maravilha de elevador. Todos os prédios da Precon têm elevador. E quantos metros aqui? O apartamento todo está em 47,4 metros quadrados. É maior do que a concorrência. Esse banheiro já é um apartamento. E o piso? Todos os apartamentos são entregues com piso laminado. Eu não esperava era ter elevador aqui. Ai, por mim eu mudava amanhã. Com a Precon é assim, conheceu, comparou, comprou, ligue e garanta o seu. 3615-1000. Se vira aí, Dólar, se vira aí. Olha aqui, o Galo começa hoje sua caminhada na Libertadores. Novidade para ninguém no jogo de hoje, inclusive 2 adversários. Aliás, o Melgar é um dos adversários, a altitude é outra, mas os companheiros que lá estão dizem que não estão sentindo nada não. Veja aí. É uma característica de equipes que jogam na altitude, chutar bastante fora da área, então é encontrar o melhor posicionamento possível para não ser surpreendido. Acho que é importante aproveitar os contra-ataques no momento certo, né? A gente sabe que pode atrapalhar um pouquinho essa atitude, por ter jogadores velocistas no ataque, mas a gente tem qualidade, né? Tem entrosamento para tentar controlar o jogo da maneira que a gente está acostumado a jogar. Sabemos que na Libertadores estão os melhores equipos y que siempre hay dificultades y sobre todo jugando fuera de visitante. Así que es importante empezar bien y bueno, venimos en buena forma y preparados para hacer un buen partido. Muito bem, tá aí o grande Aguirre falando. Dimar Oliveira, Aguirre, Atlético estreia, Melgar é o adversário. Quando a gente acompanhou os treinamentos ontem lá, né, e muito daquilo que a gente falou aqui de como que o Aguirre vai montar essa equipe. A dúvida dele não é exatamente o Patrick ou o Dodô, a dúvida é Dodô ou Yuri, na verdade, né, a formação. Ou seja, o Patrick vai jogar. A improvisação dele vai acontecer lá na frente, isso não tem como resolver. O que ele pode fazer é ter a opção de não entrar com o Dodô, entrar com o Yuri, trazer o Luan para a armação, que eu acho que seria o correto de fazer. A gente disse aqui, o Luan tem mais essa característica. Ou então, ele faz mesmo a opção pelo Dodô armando a equipe. E eu vou te ser sincera, existe uma preocupação. Ele pode até arrebentar no jogo de hoje, mas eu acho uma preocupação. Você começar a Libertadores diante de um time que você desconhece na forma de marcar. Claro, gente, que eles foram lá, filmaram, deve ter cena do cara. O Atlético mandou 2 profissionais. Né? Mas você enfrentar isso, eu acho muito complicado. Eu refleti um bocado sobre essa situação toda. O Aguirre, ele está no mato sem cachorro. Ele não tem alternativa. Porque o Aguirre, ele tem, para escalar ali naquele setor de 3 meias que o Atlético utiliza, ele tem Robinho, ele tem Dátulo, ele tem Casares. São os jogadores de maior qualidade. Os 3 não podem jogar. Tirando os 3, ele vai ter o Luan, ele tem o Patrick, ele tem o Yuri e ele tem o Dodô, que são jogadores com mais experiência para uma estreia de Libertadores. E desses 4 ele vai tirar 3. Nos noticiários, aí a informação
parece que o Yuri não está 100% fisicamente. Pelo menos é o que eu escutei. E por isso que é o Dátulo já tinha dito isso. É um jogador que vem do futebol chinês, não está 100% fisicamente, apesar de na entrevista falar que está se sentindo bem, mas não sei se aguentaria jogando em alto nível. São 2.500 metros de altitude. Mas não é melhor claro que começar com ele? Esse é que é o questionamento. Você não acha? Você começa com o Yuri ou deixa o Yuri para o segundo tempo? Para pegar o time adversário mais cansado e tirar mais fisicamente do Yuri. Essa talvez seja, para mim, sobra fisicamente. A dúvida do Diego Aguirre. Por isso, na minha opinião, o Diego Aguirre já tem o Patrick como titular. Sim. E o Luan, óbvio. E aí a dúvida dele é entre Yuri e Dodô. Se ele entrar com Yuri, o Luan vai para o meio e vai ser centralizado. Se ele entra com o Dodô, o Luan continua na direita, Patrick para a esquerda e o Dodô centralizado. Isso. Eu não entraria com as outras opções que os torcedores vêm pedindo. Pablo, Henrique. Gente, Copa Libertadores. O Henrique é bom jogador, mas jogou uma Série B pelo Paraná Clube. O Lucas Pablo estava no América. Mas aí você muda o esquema. Para que mudar tanto? Você muda jogador e esquema. É isso que o Aguirre não quer. Ele não quer mudar. Você está dizendo no decorrer. Dudu, mas aí mudaria o esquema, mas poderia evitar, inclusive, de escalar o Patrick. Mas muda o esquema. É isso que o Aguirre não quer mudar. Jogador, peça e esquema. Se ele tiver que mudar alguma coisa, ele quer mexer o menos possível. Então, só vão mexer em peça. Então, essa, na minha opinião, é a dúvida do Aguirre. Eu acho que ele vai acabar optando para começar o jogo com o Yuri. Eu acho. Eu também acho. Eu começaria o jogo com o Yuri. Para resolver a situação. Porque e aí, sei lá, se os jogadores do Atlético também vão sentir. Todo mundo já sabe minha opinião. Eu discordo de Patrick lá na frente. Também acho que o Dodô não dá para ser titular. Mas não tem outro jeito. Eu tô analisando o que o Aguirre vai fazer, não o que eu faria. Eu acho que ele vai fazer isso. Patrick, Luan e Yuri. Patrick vai fazer um jogaço, hein? Você acha que dá o Patrick? Diogo, a gente está torcendo pelo Patrick. Falei isso na Band News hoje. Pode ser que aconteça. Porque fisicamente ele sobra no grupo. Vai fazer. Não sou eu que estou dizendo. O treinador falou isso. Disso. O próprio Aguirre destacou isso. Então, se fisicamente ele sobra, e lá a altitude pode ser um fator que altere, né, alguma coisa no jogo, se ele sobra fisicamente, ele pode ser uma boa peça para ser usada. Agora, estádio cheio, hein? Casares, Dátulo e Robinho estão fora. Mas estando os três disponíveis, os três seriam titulares? Não. Casares ou Dátulo. Ou Dátulo, um dos dois. Eu começaria com o Robinho pela esquerda. O Aguirre já falou que pode utilizar o Robinho centralizado, mas o Robinho rende muito pela esquerda, o Luan pela direita. O Luan não dá para sair desse time. Já vi gente, o Luan vai sobrar. Não tem jeito o Luan sobrar. E aí a opção entre Dátulo e Casares. Eu vi muito pouco do Casares. Então, às vezes que ele entrou lá na Florida Cup, entrou muito bem. Pode ser um jogador que venha ganhar a posição, mas por enquanto o Dátulo. O Ramalho, eu perguntei sobre a questão dos três titulares, porque o Ramalho, a gente discutindo ali agora há pouco na redação, e o Ramalho falou, de repente em uma ou outra situação, ele pode meter um volante só, jogar com Dátulo, Casares, Robinho, Prata e Luan. Arriscado, mas é também a opção, mas eu também não acredito. Em relação ao Casares, também o que vi até agora não dá para opinar, mas o que falam dele internamente, cria-se uma expectativa bem grande, gigante. Até pelo que o Aguirre falou depois do jogo contra o Guarani em Divinópolis, sobre levar o Casares ou não, que ele é importantíssimo, que ele já está mostrando isso. Então, a expectativa que se causa é grande demais. Eu lembro até quando o Arrascaeta chegou, você já falou várias vezes de como que ele foi apresentado, que foi meio que um tiro no pé, mas a gente criou, e aí a parte também da culpa é da imprensa, parte da culpa da diretoria do Cruzeiro, que criou aquilo tudo. Criamos uma expectativa que até hoje não foi correspondida. E eu tenho medo de que com Casares aconteça a mesma coisa. Porque o Atlético, na palavra do treinador, na palavra dos companheiros, o Leonardo Silva também já deu entrevista desse tipo. Os colegas que cobrem o Atlético... Pelo que falam, é titular. Eu gosto muito do futebol do Dátulo, já falei isso aqui várias vezes, mas pelo que falam dentro do Atlético, não resta dúvida que o Casares é titular, mas eu quero esperar. Eu não gosto de opinar pelo que falam, eu preciso ver. Não, eu também preciso ver. Mas olha só, o Diego Aguirre disse lá que mesmo que o Casares ganhe seja regularizado, ele vai para o banco. Mas aí é questão então, de não ter tido tempo de trabalhar com o Casares. Mas o que eu estou dizendo é isso, não é assim que vai chegar e vai ser de imediato. Então, neste momento, o titular da posição é o Dátulo.
Correto? Porque se ele levou ele para lá, mas mesmo se ele reunir condições, ele não começa, o titular é o Dátilo, na cabeça dele. E aí, o fato dele entrar ou não vai depender muito do Dátilo também, de como é que o Dátilo vai se portar dentro da equipe. Então, às vezes, a gente fica discutindo a situação, só que, gente, a gente tem que entender o seguinte, isso só valoriza o banco. Que esteja o Dátilo ou o Casares, você tem banco, ele não vai passar o que ele está passando nesse momento. Olha, gente, eu acho que mesmo você tendo todos à disposição, o Casares, para entrar no time e ser titular, ele tem que jogar muita bola. E eu também estou com o Dudu, não vi ainda. E estou apenas pelas opiniões de quem acompanha os treinos. Até vamos lá acompanhar um treino na semana que vem para ver e tal. Mas reafirmo, hein? O Dátilo é um jogador muito importante no esquema, inclusive com o Robinho. Como é que vai armar essa frente, eu não sei. E vai mudar. O time fica um pouco mais cadenciado com o Dátilo, fica, mas na bola parada ele é muito importante. Ele bate escanteio muito bem. Fisicamente ele é muito... Ele por isso ele ajuda realmente. na marcação. Eu acho muito importante se pensar nessa possibilidade do Dátilo estar em campo, fazendo essa frente com o Robinho, com o Prata e com o Luan. Perde velocidade? Perde, mas aí joga um lateral correndo com o Dátilo pela esquerda, não sei o que pode ser feito. Não sei, preciso pensar. Mas para hoje é o que tem, né? Para hoje não tem. O estádio cheio, foi vendido mais de 30 mil ingressos. Deixa eu chamar a Kika para ver agora a movimentação do torcedor do Atlético. @ os donos da bola MG, Band Zap também. Kika, como é que tá o movimento aí, Kika? Vamos lá, o @ Daniel Quilime, eu entraria com Lucas Cândido de terceiro volante, Luan de armador e Yuri Prato na frente. Matheus Santos, o que adianta trazer jogador bom para pegar banco para Patrick e Dodô? Vina Muque, se hoje é com o Patrick, é melhor utilizar ele na direita e Luan centralizado e o Tom Luiz com uma nova sugestão aqui, e se colocar Lucas Cândido ou Eduardo fazendo dupla com o Donizete e o Carioca para armação, seria uma boa? Daqui a pouco vocês vão responder, guarda aí a pergunta. Olha, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Para saber, viu, Augusto? Se liga aí. Se existem irregularidades, você tem que pegar o seu telefone e ligar agora ou chamar no WhatsApp, nos telefones que estão na sua tela. 25598877, tem também o WhatsApp. É só entrar em contato com um consultor altamente preparado, está aguardando a sua ligação. Você vai ligar, vai contar a sua história, o consultor vai explicar todos os detalhes, porque você tem que parar de pagar essas taxas indevidas. E se pagou, pode receber o dinheiro até mesmo em dobro, hein? De volta. Está passando pelo problema de busca e apreensão, ou até já perdeu o seu veículo, você possui defesa, mas tem que ligar. Tem que correr aí atrás dos seus direitos. 25598877. Olha o WhatsApp aí, 99695-3077. Não deixe de ligar, porque o direito está aí para você. Aliás, é direito seu e a justiça está aí para te atender. 25598877. Intervalo rapidinho, lá e cai, a gente já volta. Até já.